Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos estudar sobre a relação dos escritos de Ellen White com o conhecimento científico. Nós vamos nos basear no capítulo 7 do livro Patriarcas e Profetas e no capítulo 82 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Espero que seja útil, logo mais nós iniciaremos com uma oração e que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedido, que o Senhor nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique, nos fortaleça, nos dê a sabedoria necessária para evangelizar, falar da Tua Palavra da forma correta e venha auxiliar com o Teu Espírito Santo na mente de cada um, inclusive na minha. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos lá. O conhecimento científico, infelizmente, existe uma classe dentro não só da Igreja Adventista, mas das igrejas em geral, que elas costumam interpretar de forma isolada determinadas frases, seja da Bíblia, seja de Ellen White, e acabam, muitas vezes, defendendo coisas que ela não defendeu, que a Bíblia não defende, acabam prejudicando o cristianismo, infelizmente, em alguns momentos. E então, por quê? Simplesmente porque não tem o hábito de ler as coisas no seu contexto, não tem o hábito de pegar um capítulo, 2, 3 da Bíblia e ler e associar dentro de um contexto, o contexto geral da Bíblia, o que ela está dizendo em vários livros. Então, isso acaba sendo um prejuízo, né? Então, por exemplo, quando se diz assim, não se pode interpretar a Bíblia porque Jesus falou contra os intérpretes, então não podia ter sacerdote, porque a Bíblia falou contra sacerdotes em determinados momentos que eles estavam fazendo coisas erradas. Mas o sacerdócio foi instituído por Deus. Mas também não poderia ter profetas, porque a Bíblia já falou contra profetas. Contra quais profetas? Os falsos profetas, os profetas que se corromperam, não é? Então veja que quando a Bíblia fala de uma determinada função, profissão, etc., ela não está dizendo que aquilo é errado, ela está dizendo que muitas vezes aquilo está sendo mal utilizado, não é? A interpretação da Bíblia sempre existiu, e interpretar a Bíblia basicamente é o quê? É ler o texto, estudá-lo e buscar analisá-lo dentro do seu contexto ao máximo possível, sem ferir o que está no texto. Então você vai analisar o contexto histórico, geográfico, etc., de forma a não ferir o que está escrito no texto da Bíblia. Isso é uma ciência, né? A ciência é relacionada à interpretação bíblica, não é? Nós temos daí a exegese, hermenêutica. Então, qual é o grande problema? É quando o objeto de estudo ele passa a não ser mais a base, o principal, que seria, no caso, a Bíblia. Muitos estudantes de Ellen White acabam cometendo esse erro, né? Eles deixam de ter em mente que Ellen White está sujeita à Bíblia e não o contrário. E acabam fazendo muitas vezes uma má exposição dos escritos dela e acabam expondo ao ridículo até muitas vezes as nossas crenças, porque simplesmente não tem o hábito de ler com um pouco mais de profundidade aquilo que leem, né? Então, todos nós estamos sujeitos a isso, obviamente, mas quanto mais fundo nós formos, quanto mais tivermos o hábito de estudar um texto de uma forma mais completa, menor será a chance de cometermos erros e menor será a quantidade de erros que vierem dali. Então, nós vamos buscar cada vez mais a excelência no estudo. Bom, então vamos lá. Começamos com o capítulo 7 do livro Patriarcas e Profetas, o Dilúvio, baseado em Gênesis capítulos 6 e 7, ou seja, que nós precisamos ter em mente que existe um relato bíblico do qual isso foi tirado. Então, ou seja, isso não pode ferir o que está escrito lá, não é? O que está em Gênesis 6 e 7, não pode ferir nada que está na Bíblia, aliás, não é? Por isso que nós temos que entender que os livros de Ellen White estão sujeitos à Bíblia, e não ao contrário, não é a Bíblia que está sujeita aos escritos de Ellen White. Às vezes as pessoas pegam um versículo bíblico isolado, pegam um monte de frases isoladas de Ellen White e formam um arcabouço, e isso acaba sendo bastante prejudicial. Então nós precisamos ter uma análise cada vez melhor sobre isso. Nos dias de Noé, uma dupla maldição repousava sobre a terra em consequência da transgressão de Adão e do homicídio cometido por Caim. Isso, contudo, não havia, então explicando, por exemplo, né? Tudo que acontecia era só em função da transgressão de Adão e do homicídio cometido por Caim? Evidente que não. As pessoas continuavam a cometer pecados e aí elas arcavam com as consequências dos seus pecados, né? Eu sofro hoje por causa do pecado de Adão e Eva, simplesmente por causa do pecado de Caim? Não, eu sofro porque eu também cometo pecados, não é?
Isso, contudo, não havia grandemente modificado a face da natureza. Existiam indícios evidentes de decadência. Veja só, isso, contudo, não havia grandemente modificado a face da natureza. Naquela época, não havia grandemente modificado a face da natureza. Existiam indícios evidentes de decadência. Existiam indícios evidentes de decadência. Então, qualquer pessoa que, através de métodos científicos, fosse olhar o que estava acontecendo no planeta, iria verificar esses indícios. Então, se ela está dizendo que existiam indícios evidentes de decadência, você olhava isso ao verificar o ser humano, ao verificar o mundo existente, isso já era evidente, que havia uma decadência no mundo. Mas a terra ainda era rica e bela com os dons da providência de Deus. As colinas estavam coroadas de árvores majestosas, que sustentavam os ramos carregados de frutos das trepadeiras. As planícies vastas e semelhantes a jardins estavam revestidas de verdor e exalavam a fragrância de milhares de flores. Os frutos da terra eram de grande variedade, quase sem limites. As árvores sobrepujavam em tamanho, beleza e proporção perfeita a qualquer que hoje exista. Sua madeira era de belo veio e dura substância, assemelhando-se muito à pedra, e quase tão durável como esta. Ouro, prata e pedras preciosas existiam em abundância. Então ela fala de um momento em que todo o ambiente era diferente, o contexto era diferente. Então, ou seja, ter ouro, prata e pedras preciosas naquela época, sendo que isso existia em abundância, não seria um sinal de ostentação, isso não seria algo comum, não é? A raça humana conservava ainda muito do seu primitivo vigor. Apenas poucas gerações se passaram desde que Adão tivera acesso à árvore que devia prolongar a vida, e a existência do homem ainda se media por séculos. Nós temos, por exemplo, o caso de Adão, que viveu 930 anos, de Matusalém, que viveu 969 anos, então vemos que aí por isso ela fala que se mediam por séculos. Houvesse aquele povo de longa vida, com suas raras capacidades para planejar e executar. Ou seja, Deus dotou o ser humano de habilidades para planejar e executar. Né? E a ciência basicamente é isso, planejamento e execução. Né? Você levanta hipóteses, planeja como vai trabalhar com aquilo, executa e aí verifica se o resultado está de acordo ou não com as hipóteses levantadas. Aí você vê, não, a hipótese ela foi confirmada, a hipótese foi rejeitada e assim sucessivamente. Se dedicado ao serviço de Deus e teriam feito do nome de seu Criador um louvor na terra e correspondido ao propósito que por ele lhes dera a vida. Eles, porém, deixaram de fazer isto. Havia muitos gigantes, homens de grande estatura e força, afamados por sua sabedoria. Né? Quando a Bíblia fala dos gigantes, os conhecidos nefilins, né? Os nefilim, né? Que se aportuguesou nefilins, né? Por exemplo. Então ela fala assim que antes disso já havia gigantes, né? Então ela fala dos gigantes quando os filhos de Deus e as filhas dos homens, e aí fala assim, e antes já existiam e também quando isso ocorreu. Então por isso que ela fala, havia muitos gigantes, homens de grande estatura e força, afamados por sua sabedoria, hábeis ao imaginar as mais artificiosas e maravilhosas obras. Inclusive, quando Deus estabeleceu o santuário, ele também dotou pessoas de capacidades, né? Habilidades artísticas, habilidades administrativas, habilidades espirituais para ensinar o povo. Sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, então ela fala, aqui reside o problema. Rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com sua perícia e habilidade mental. Então, ou seja, ao invés dessas pessoas usarem a habilidade mental que Deus deu a elas para honrar e bendizer a Deus em tudo que elas fizessem, elas começaram a usar sua inteligência para o mal, para a iniquidade, para a transgressão. Deus outorgara a esses antediluvianos muitas e ricas dádivas, mas usaram sua generosidade, a generosidade de Deus, para se glorificarem, para glorificarem a si mesmos. E as tornaram em maldição, fixando suas afeições nos dons, em vez de no doador. Então, a habilidade que Deus deu, eles começaram a usar para engrandecimento próprio. Empregaram o ouro e a prata, as pedras preciosas e as madeiras finas na construção de habitações para si, se esforçaram por sobrepujar uns aos outros no embelezamento de suas moradas. Então, a competição para ver quem era melhor, né? Com a mais destra mão de obra.
Procuravam tão somente satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração. E folgavam em cenas de prazer e impiedade. Veja que o tempo inteiro aqui, ela não está recriminando o conhecimento. Ela fala, o conhecimento, a habilidade de planejar e executar, foi dada pelo próprio Deus. O problema é que foi usado para o mal. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. Então eles passaram a pregar o que hoje nós conhecemos, por exemplo, como o ateísmo, né? Adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza. Glorificavam o gênio humano. Adoravam as obras de suas próprias mãos e ensinavam seus filhos a curvar-se ante imagens, no plural, de escultura. Nos campos verdejantes e à sombra das esplêndidas árvores, construíram os altares de seus ídolos. Bosques extensos que conservavam a folhagem durante o ano todo eram dedicados ao culto de deuses falsos. A esses bosques ligavam-se belos jardins, sobrepondo-se às suas longas e serpeantes ruas, árvores frutíferas de todos os tipos, sendo essas alamedas adornadas com estátuas, dotadas de todas as coisas que poderiam deleitar os sentidos e servir aos desejos pecaminosos do povo, e assim induzi-los a participar do culto idólatra. Então veja, ela fala assim, olha, aquilo que Deus deu para a bênção, os ímpios, aqueles que praticavam a iniquidade, transformaram em maldição. Os homens excluíram a Deus de seu conhecimento e adoraram as criaturas de sua própria imaginação. Como resultado, se tornaram mais e mais desprezíveis. Os salmistas escrevem o efeito que sobre o adorador de ídolos é produzido por tal culto. Diz ele, tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos que neles confiam. Salmo 115, verso 8. É uma lei, nós temos o hábito sempre de contextualizar com a Bíblia, mas como a intenção é falar especificamente do conceito que ela tem de ciência, nós vamos buscar ler esse capítulo e depois do outro livro, ok? É uma lei do espírito humano que, pelo contemplar, somos transformados. Então, se contemplamos a Deus, o caráter de Deus, somos transformados à imagem de Deus. Né? Voltamos a ter em nós o caráter de Deus refletido. Se contemplamos o que é mal, aí vem a deterioração do ser humano. Né? O ser humano passa a ficar cada vez mais pecaminoso, cada vez mais maléfico, né? O homem não se elevará acima de suas concepções sobre a verdade. Olha só. O homem não se elevará acima de suas concepções sobre a verdade, pureza e santidade. Então, a maneira como nós enxergamos o que é verdadeiro, puro e santo, o que é noção de santo? Quando todo mundo começa a dizer, por exemplo, não existe ninguém santo. Então, essa concepção ela vai interferir no comportamento da pessoa. Ora, se não existe ninguém que é santo, ninguém que está separado para Deus, então qual é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve? Não é? Então perceba que a forma como nós pensamos vai interferir na forma como nós agimos. Se o espírito nunca é exaltado acima do nível da humanidade, se o espírito nunca é exaltado acima do nível da humanidade, se não é pela fé elevado a contemplar a sabedoria e o amor infinitos, o homem estará constantemente a submergir mais e mais. Ou seja, quando o homem começa a enxergar a si mesmo como um fim em si mesmo, ou seja, tudo que eu faço, eu aconteço, então tudo está rodeado em mim, né? Eu sou o centro. Então, aí nós começamos a submergir, começamos a afundar mais e mais. Os adoradores de deuses falsos vestiram suas divindades com atributos e paixões humanas. Por quê? Porque você acha que eles deram aos deuses as características dos atributos e paixões humanas? Para que pudessem, através desses deuses, justificar os seus atos. Então, na verdade, eles estavam fazendo aquilo porque os deuses queriam, quando, na verdade, era a vontade deles mesmos. E assim a sua norma de caráter se degradou à semelhança da humanidade pecadora, corromperam-se consequentemente. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6, versos 5 e 11. Deus dera ao homem os seus mandamentos como regra de vida. Deus dera ao homem seus mandamentos como regra de vida. Mas sua lei era transgredida, e todos os pecados imagináveis foram o resultado. A impiedade do homem era franca e ousada, a justiça pisada no pó, e os clamores dos opressos chegavam até o céu. A poligamia fora logo introduzida,
contrária às disposições divinas dadas ao princípio. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem a tal respeito. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos, e como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, tomava-as pela força. Então veja, a violência havia tomado conta de tudo, né? Os homens exultavam com suas ações de violência, deleitavam-se na destruição da vida de animais. O uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. O mundo estava em sua infância, todavia a iniquidade se tornara tão aprofundada e esparsa que Deus não mais a podia suportar. E ele disse: destruirei sobre a face da terra o homem que criei. Declarou que seu espírito não contenderia para sempre com a raça decaída. Se não cessassem de poluir com seus pecados o mundo e os seus ricos tesouros, ele os eliminaria de sua criação. Se não cessassem, ou seja, era condicional, ainda havia a possibilidade de arrependimento. E destruiria as coisas com que se deleitara e em abençoá-los. Devastaria os animais do campo, a vegetação que fornecia tão abundante provisão de alimento, e transformaria a formosa terra em um vasto cenário de desolação e ruína. Por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um santo anjo, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Enquanto construía a arca, deveria pregar que Deus traria um dilúvio. Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento, pelo arrependimento e reforma da vida, encontrariam perdão e seriam salvos. Enoque repetiu a seus filhos o que Deus lhe mostrara com relação ao dilúvio, e Matusalém e seus filhos, que viveram até alcançar a pregação de Noé, ajudaram na construção da arca. Então veja, o que ele está dizendo é, olha, o erro deles não foi o ter conhecimento. O erro deles não foi o ter habilidade de planejamento e execução. O erro deles foi usar isso para o mal e negar a existência de Deus. Ao negar a existência de Deus, eles negavam a existência do sobrenatural, interferindo na natureza, interferindo no mundo, interferindo na vida do ser humano. Então foi essa negação anticientífica, inclusive, tendo em vista que ela está inclusive aqui colocando pessoas que tiveram um alto contato com os feitos de Deus e por aí afora. Então nós vemos aí que foi uma negação arbitrária, olha, nem sequer pensaram na possibilidade disso acontecer, mesmo tendo todas as evidências claras no decorrer do plano do dilúvio. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e instruções explícitas com relação à sua construção em todos os pormenores. Então, olha, Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca, instruções explícitas com relação à sua construção em todos os pormenores. Então veja, o próprio Deus planejou ali, e até hoje quando se fala sobre a arca, fala inclusive sobre a grandiosidade científica que está envolvida ali na produção da arca em 3 compartimentos, a forma como ela teria sido construída, tendo sido planejada para exatamente ter uma estabilidade na água. Obviamente, esses aspectos funcionavam até certo ponto. A partir daí, evidentemente, novamente entraria o poder sobrenatural de Deus para manter tudo isso. Então, Deus estabeleceu aspectos científicos para que as pessoas percebessem a validade daquilo, mas, a partir de um determinado ponto, o conhecimento já obtido os habilitaria a ter fé no sobrenatural, naquilo que eles não conseguiriam demonstrar cientificamente. Então, veja, Deus nos dá evidências e, através dessas evidências, nós podemos claramente exercer fé naquilo que nós desconhecemos. O conhecido pertence a nós e nossos filhos. O desconhecido, o não revelado, pertence a Deus. A sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade.
Então, o primeiro aspecto científico que nós vemos aqui é a própria construção da arca nas especificações que Deus deu. Veja que ela fala assim, a sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade. Então, qualquer pessoa que olhasse para a arca já veria, olha, nossa, Noé ou Noé é o homem mais sábio que já existiu, ou existe algo além do aspecto humano ali na construção da arca. Então, esse é o primeiro ponto. A primeira evidência científica seria a própria arca, cuja sabedoria humana, ela fala que a sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura tão grande, de tão grande resistência e durabilidade. Fora Deus que fizera a planta da mesma, e Noé é o construtor-chefe. Foi construída semelhante ao casco de um navio, para que pudesse flutuar sobre a água. Mas, em alguns sentidos, muito mais se parecia com uma casa. Tinha uma altura de 3 andares, com apenas uma porta que ficava ao lado. A luz entrava por cima e os diversos compartimentos eram de tal maneira arranjados que todos eram iluminados. O material empregado na construção da arca era o cipreste, ou madeira de gofer, a qual estaria isenta de apodrecimento durante centenas de anos. A edificação dessa imensa arca foi uma operação lenta, trabalhosa. Devido ao grande tamanho das árvores e à natureza da madeira, muito mais trabalho era então exigido do que hoje para preparar a madeira, mesmo com a força maior que possuíam os homens. Tudo que o homem podia fazer se fazia para tornar perfeito o trabalho. Tudo que o homem podia fazer se fazia para tornar perfeito o trabalho. Contudo, a arca não podia por si ter resistido à tempestade que deveria sobrevir à terra. Unicamente Deus podia preservar seus servos das águas tempestuosas. Então nós vemos aqui Deus oferecendo um aspecto científico, ou seja, quando as pessoas olhassem para a arca, elas veriam que não teria como, pela sabedoria humana, ninguém tinha uma sabedoria humana para construir aquilo, mas quando viesse a tempestade, Noé, apesar de todo o aparato científico, ele teria que confiar em Deus. Então vemos aqui ciência e revelação caminhando juntas, em harmonia e não em desarmonia. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11:7. Enquanto Noé estava a pregoar sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Suas obras testificavam de sua sinceridade. Veja só quantas evidências, não só indícios, mas até evidências, Deus foi concedendo ao povo. Assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus disse. Tudo quanto possuía empregou na arca. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, viam de todos os lados multidões para verem a estranha cena e ouvir as palavras sinceras, fervorosas do pregador original. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Muitos, a princípio, pareceram receber a advertência. Não se voltaram, todavia, para Deus com verdadeiro arrependimento. Olha só. Houve uma aparente mudança, né? Parecia que algumas pessoas iriam realmente abrir o coração para a mensagem, mas elas acabaram não se arrependendo verdadeiramente. Não estavam dispostos a renunciar seus pecados. Veja só, não estavam dispostos a renunciar seus pecados. Durante o tempo que se passou antes da vinda do dilúvio, sua fé foi provada, e não conseguiram suportar a prova. Vencidos pela incredulidade prevalecente, uniram-se afinal aos seus companheiros anteriores, rejeitando a solene mensagem. Alguns ficaram profundamente convencidos, porque Deus deu evidências suficientes para convencê-los daquilo. E teriam atendido às palavras de aviso, mas tantos havia para zombar e ridicularizar que eles partilharam do mesmo espírito, resistiram aos convites da misericórdia e logo se acharam entre os mais ousados e arrogantes escarnecedores. Pois ninguém é tão descuidado e tão longe vai no pecado como aqueles que tiveram uma vez a luz, mas resistiram ao convincente Espírito de Deus. Isso é muito forte, né? Ninguém é tão descuidado e tão longe vai no pecado como aqueles que tiveram uma vez a luz, mas resistiram ao convincente Espírito de Deus. Jesus fala algo parecido, né? Muito semelhante, quando ele fala que o inimigo sai e vai rondando, e quando ele volta encontra a casa vazia, ele chama mais, né? Um grupo de
de demônios ali fica na pessoa, ou seja, ele fala que a situação última fica pior do que a primeira. Os homens daquela geração não eram todos, na mais ampla acepção do termo idólatra, não eram todos idólatras, tecnicamente falando. Muitos professavam ser adoradores de Deus, olha só, muitos professavam ser adoradores de Deus. Pretendiam que seus ídolos eram representações da divindade e que por meio deles o povo poderia obter uma concepção mais clara do ser divino. Eles queriam associar a idolatria ao Deus verdadeiro, inclusive, né? Esta classe estava entre as principais a rejeitarem a pregação de Noé. Esforçando-se eles para representarem a Deus por meio de objetos materiais, cegavam a mente à sua majestade e poder, a majestade e poder de Deus. Deixavam de compenetrar-se da santidade de seu caráter, ou da natureza sagrada e imutável de seus mandamentos. Generalizando o seu pecado, olha, tanto faz você... que você fizer, tanto faz generalizar o pecado, tudo é a mesma coisa, não existe diferença entre uma pessoa que está lutando contra o pecado, uma pessoa que o faz deliberadamente, não qualquer coisa serve. Começaram a tratar com indiferença as ações mais graves, as violências mais graves, os abusos. Pareceu cada vez menos maligno e declararam finalmente que a lei divina não mais estava em vigor, que era contrário ao caráter de Deus castigar a transgressão. Assim, muito semelhante ao que nós temos hoje nas pregações de boa parte das igrejas, né? E negaram que seus juízos viessem a cair sobre a terra. Houvessem os homens daquela geração obedecido à lei divina, teriam reconhecido a voz de Deus na advertência de seu servo. Sua mente, porém, se havia tornado tão cega pela rejeição da luz, que realmente criam ser a mensagem de Noé uma ilusão. Não eram as multidões, ou a maioria, os que se encontravam do lado direito. Não eram. O mundo se achava regimentado contra a justiça de Deus. Então ela fala, era uma minoria ali com que Noé podia contar. O mundo se achava arregimentado contra a justiça de Deus e suas leis. Não era considerado um fanático. Por quê? Porque acreditava no sobrenatural. Acreditava em Deus, no poder de Deus para modificar as coisas. Satanás, quando tentou a Eva desobedecer a Deus, disse, certamente não morrereis. Grandes homens, mundanos e honrados, e homens sábios repetiam mesmo as ameaças de Deus, diziam eles. Tem por fim intimidar e nunca se cumprirão. Não necessitais de estar alarmados. Tal acontecimento como a destruição do mundo por Deus, que o fez, e o castigo dos seres que ele criou, nunca sucederá. Está em paz, não temais. Noé é um fanático extravagante. O mundo divertia-se com a loucura do velho iludido. Em vez de humilhar o coração perante Deus, continuaram na desobediência e impiedade, como se Deus não lhes houvera falado por meio de seu servo. Mas Noé permanecia semelhante a uma rocha, em meio da tempestade. Rodeado pelo desdém e ridículo popular, distinguia-se por sua santa integridade e fidelidade inabalável. Um poder assistia às suas palavras, pois era a voz de Deus ao homem por meio de seu servo. A ligação com Deus tornava-o forte, na força do poder infinito, enquanto durante 120 anos sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração com referência a acontecimentos que, tanto quanto poderia julgar a sabedoria humana, eram impossíveis. Tanto quanto poderia julgar a sabedoria humana eram impossíveis, ou seja, eles viram uma arca que não poderia ser explicada pela sabedoria humana, mas não acreditaram que o que Noé estava falando estava além do conhecimento humano. Mesmo tendo uma evidência, a própria arca como evidência de algo sobrenatural ali, dando sabedoria a Noé. O mundo antediluviano raciocinava que durante séculos as leis da natureza tinham estado fixas. É a história do fixismo, não é? Que é uma ideia anticientífica, sempre foi anticientífica, continua sendo anticientífica, não é? As leis da natureza tinham estado fixas. Quando fala a lei da natureza tinha estado, o fixismo que eu estou me referindo, por exemplo, que uma forma errônea de considerar os aspectos das leis da natureza. Existem coisas, por exemplo, quando nós falamos da gravidade, a lei nuclear forte, a força nuclear forte, fraca, são coisas que elas têm um padrão. Só que a questão do fixismo, por exemplo, houve um tempo em que se acreditava que a definição de espécie, um ser, ele não poderia ter por exemplo, vamos pegar o ser humano.
dentro da genética humana existem informações lá que permitem que haja variações, né? E muitos negavam essas variações, essas possibilidades de variações mínimas, que nós chamamos microevolução, que são informações que já possuem nossos genes, que podem nos fazer ter uma boa assimilação em relação a um clima mais frio, mais quente, desenvolver uma cor branca, negra, amarela e assim sucessivamente, né? Capacidade de se adaptar ao meio. Então isso já existe, não é? E aí ela está falando aqui da questão das leis da natureza, tinha um estado fixo, ou seja, se você olhar é tudo padronizado, é tudo... e eles acreditavam que por causa disso não poderia haver a possibilidade de mudança. Não, isso não vai mudar, né? Não existe como. Por que eles colocaram isso? Porque eles desconsideraram a interferência sobrenatural. Mesmo vendo ali, mesmo sabendo que a arca não poderia ser explicada pela sabedoria humana. As estações periódicas tinham vindo em sua ordem. Até ali nunca havia caído a chuva, a terra era regada por uma neblina ou orvalho. Os rios jamais haviam passado seus limites, mas com segurança tinham levado suas águas para o mar. Imutáveis decretos tinham impedido as águas de transbordarem. Mas tais raciocinadores não reconheceram a mão daquele que conteve as águas, dizendo: até aqui virás, e não mais adiante. Havia realmente aspectos ali que eram mantidos? Sim. Agora, quando eles viram a arca, eles viram que haveria sim a possibilidade de uma interferência que não pode ser explicada pela sabedoria humana, eles viram. Existe um ser sobrenatural aí envolvido na construção dessa arca, com essa grandiosidade, com esse aspecto de perfeição e sabedoria, não é? Então, o que eles não reconheceram? E por que ela fala que eles não reconheceram? Porque estava evidente ali. Né? Eles não reconheceram a mão daquele que conteve as águas. Então esses raciocinadores, eles não estavam sendo científicos, porque eles não estavam considerando a maior evidência que estava à frente deles, que era a própria arca. Passando-se o tempo, sem qualquer mudança aparente na natureza, os homens cujo coração tinha por vezes tremido pelo receio, começaram a refazer-se. Passou o tempo, não mudou nada, então... raciocinavam como muitos fazem hoje, que a natureza está acima do Deus da natureza. Então veja que mais uma vez ela faz essa observação, ou seja, não é contrária à ciência, ao conhecimento científico, mas o colocá-lo acima de Deus, que é o fornecedor desse conhecimento. Que suas leis são tão firmemente estabelecidas que o próprio Deus não as pode mudar. Veja só, ou seja, eles chegavam a blasfemar, dizendo, olha, as leis da natureza nem o próprio Deus pode mudar. A natureza seria um Deus acima do próprio Deus. Raciocinando que a natureza se desviaria de seu curso, se a mensagem de Noé fosse correta, tornavam aquela mensagem na mente do povo uma ilusão, um grande engano. Manifestavam seu desprezo pela advertência de Deus, fazendo exatamente como haviam feito antes que fosse apregoada. Continuaram com suas festas, banquetes, glutonaria, comiam, bebiam, plantavam, edificavam, faziam planos, e mais longe foram eles em impiedade. Afirmavam que se havia alguma verdade no que Noé dissera, os homens de fama, os sábios, os prudentes, os grandes homens compreenderiam essa questão. Olha só o que ela está dizendo aqui. Os grandes homens teriam compreendido a mensagem se ela fosse verdadeira. Por que ela usa o termo compreenderiam a questão? O que ela está falando aqui não é ciência, o que ela está falando aqui é o chamado apelo à autoridade. O que é o apelo à autoridade? Vejam só, Noé estava ali mostrando algo sobrenatural, algo que só poderia ser explicado pela interferência de alguém sobrenatural, alguém acima da capacidade humana, que era a própria arca. As pessoas negavam essa evidência. Então não é falando, ou seja, qual seria o mais coerente? Olha, se ele está construindo algo que não pode ser explicado humanamente, é coerente ouvi-lo a respeito da chuva, apesar dela nunca ter caído, porque ninguém nunca tinha feito algo tão grandioso como uma arca desse tipo. Ou seja, a sabedoria humana, Ellen White deixa claro que não podia explicar isso. Então, assim como ninguém podia explicar, a sabedoria humana não tinha como explicar a arca, eles não conseguiriam explicar também a chuva que cairia. E não só a chuva, nós sabemos que quando se estudou isso, se verificou que não foi simplesmente cair a chuva, o dilúvio não foi só cair a chuva. Nós sabemos que águas de baixo, águas de cima, foi uma reviravolta no planeta.
Então, isso, se eles tivessem dado a devida atenção à arca, eles teriam percebido isso, teriam se mantido na crença, não é? Era extremamente coerente, não é? Era científico, inclusive, acreditar. Só que qual é o problema? Eles se utilizaram do argumento de autoridade. Já que os sábios estão negando, já que aqueles que têm uma sabedoria humana maior estão negando, então, independente da força da evidência da própria arca, nós vamos negar também. Isso não é ciência, isso não é conhecimento científico. Ela não está aqui indo contra a ciência, ela está indo contra o apelo à autoridade, que é o quê? Você deixar de ter em mente as evidências que estão à sua frente para dar ouvidos ao que as pessoas estão falando. Se os antediluvianos tivessem acreditado na advertência e se houvesse arrependido de suas más ações, o Senhor teria desviado sua ira, como fez mais tarde em relação a Nínive. Entretanto, pela obstinada resistência às reprovações da consciência, ou seja, eles tinham noção, a consciência deles os acusava. E a advertência do profeta de Deus, aquela geração encheu a medida da iniquidade. Seu período de graça estava se aproximando do fim. Noé tinha fielmente seguido as instruções dadas por Deus, a arca estava concluída em todas as suas partes, exatamente como Deus determinara. E estava provida de alimento para o homem e os animais, e agora o servo de Deus fez o seu último e solene apelo ao povo. Com o desejo angustioso que as palavras não podem exprimir, solicitou que buscassem refúgio, enquanto ainda os poderiam achar. Veja, o que eles perderiam entrando na arca? Fala para mim. O que eles perderiam entrando na arca? Veja só a falta de coerência dessas pessoas. Assim como pode acontecer conosco também, né? Quem está em pé, cuide para que não caia. De novo rejeitaram suas palavras, levantaram a voz em zombaria e escárnio. Subitamente veio silêncio sobre a turba zombadora. Olha só, segunda evidência acima de qualquer suspeita. Subitamente veio silêncio sobre a turba zombadora. Animais de toda a espécie, os mais ferozes, bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas, encaminhando-se silenciosamente para a arca. Isso assustou eles. Ouviu-se o rumor de um vento impetuoso, e eis que as aves estavam a juntar-se de todos os lados, escurecendo-se o céu pela sua quantidade, e em perfeita ordem passaram para a arca. Os animais obedeciam ao mandado de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Veja, isso não foi algo comum. Veja só o que ela fala. Só voltando aqui para nós vermos, né? Subitamente veio silêncio sobre a turba zombadora. Veja, eles levantaram a voz em zombaria e escárnio, de repente esse evento silenciou a eles. Eles ficaram em silêncio. Mais uma vez, Deus deu mais uma evidência, mais uma oportunidade através de uma evidência clara que a ciência não poderia desmentir. A verdadeira ciência, né? Ou seja, pelos critérios científicos, né, eles não tinham como desmentir aquilo. Estava evidente. Eles estavam ali diante de algo sobrenatural, a arca sobrenatural, a atitude dos animais de forma sobrenatural. O mundo olhava com admiração e alguns com medo. Foram chamados filósofos para explicarem a singular ocorrência. O que é algo singular? O que é uma singularidade? É algo que não tem como explicar pelos critérios atuais, é algo que só pode ter ocorrido em um determinado momento, como por exemplo, é como explicar a ideia da teoria do buraco negro, é uma singularidade, né? Por exemplo, é como explicar a teoria do Big Bang, é uma singularidade, algo assim, algo singular. Eles estavam vendo algo ali inédito, singular, algo que eles não tinham como reproduzir. Mas em vão, era um mistério que eles não podiam penetrar. Não tinha como eles desqualificarem aquilo cientificamente. Pelo contrário, a honestidade intelectual, por honestidade intelectual, eles tinham que admitir, não, realmente. A arca já foi uma evidência, agora mais uma evidência, não tem como nós negarmos isso. Mas os homens se haviam tornado tão endurecidos pela sua persistente rejeição da luz, que mesmo esta cena não produziu senão uma impressão momentânea. Veja, olha a situação. Deus ordenou a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. A advertência de Noé tinha sido rejeitada pelo mundo, mas de sua influência e exemplo resultaram bênçãos para a sua família.
A misericórdia havia cessado os seus rogos pela raça culpada. Os animais do campo e as aves do céu tinham entrado no lugar de refúgio. Noé e sua casa estavam dentro da arca. Aí, se você quiser continuar a ler, né? Então veja, houve ali duas evidências claras, duas evidências muito claras. Apesar das cenas solentes que haviam testemunhado, a saber, os animais e as aves entrando na arca e o anjo de Deus fechando a porta, continuaram eles ainda com seu divertimento e orgia, fazendo mesmo zombaria daquelas assinaladas manifestações do poder de Deus. Olha só. Então assim, ficou bem evidente, não tinha como, eles eram indesculpáveis, assim como Paulo fala que Deus se manifesta através das coisas criadas, de forma que as pessoas que rejeitam a ele são indesculpáveis. Então veja que, e Paulo, possivelmente, ele estivesse pensando em algo muito semelhante ao que nós estamos vendo aqui. O próprio salmista fala, né? Te louvo porque de um modo maravilhoso, assombrosamente majestoso me formaste. Bom, vamos lá então para o capítulo 82, considerações sobre a ciência, mente, caráter e personalidade. A verdadeira educação não desconhece. A verdadeira educação, ou seja, uma educação que desconheça isso, ela não é verdadeira. Então, a verdadeira educação não desconhece, ou seja, ela conhece, ela reconhece o valor dos conhecimentos científicos ou aquisições literárias. Conhece o valor ou seja, se ela não desconhece, ela conhece. A verdadeira educação, ela conhece o valor, ela reconhece o valor dos conhecimentos científicos ou aquisições literárias. O que ela não faz, a verdadeira educação, ela reconhece que existe conhecimento científico? Válido, sim. Ela reconhece que existe aquisição literária válida? Sim. O que ela não admite? Mas acima da instrução aprecia a capacidade, acima da capacidade a bondade e acima das aquisições intelectuais o caráter. Então veja, a verdadeira educação, ela não nega o valor do conhecimento científico e a aquisição literária. Só que ela tem uma escala de valor divina, em que o caráter está acima das aquisições intelectuais, em que a bondade está acima da capacidade e a capacidade está acima da instrução. Ou seja, ela reconhece que Deus está acima de tudo e que nós só conseguimos as coisas e o verdadeiro conhecimento científico e o verdadeiro valor de uma aquisição, e só conseguimos reconhecer uma aquisição literária válida se Deus estiver conosco nos dando sabedoria. O mundo não necessita tanto de homens de grande intelecto como de nobre caráter. Ela não está dizendo que o mundo não precisa de homens de grande intelecto. Ela está dizendo que não precisa tanto de homens de grande intelecto como de nobre caráter. Ou seja, precisa de ambos, precisa dos dois, né? Falando de seres humanos, né? Precisa dos dois, mas ela precisa mais de pessoas com nobre caráter do que necessariamente pessoas com grande intelecto. Necessita de homens em quem a habilidade é dirigida por princípios firmes. Necessita de pessoas, no caso, em quem a habilidade é dirigida por princípios firmes. Deus é o autor da ciência. Deus é o autor da ciência. Se Deus é o autor da ciência, o verdadeiro conhecimento científico vem de Deus. É dom de Deus. Então não devemos negar a ciência, não devemos negar o conhecimento científico. Agora, devemos sujeitá-lo a Deus. As pesquisas científicas abrem à mente vastos campos de pensamento e informação, habilitando-nos a ver a Deus em suas obras criadas. As pesquisas científicas, Deus é o autor da ciência, e as pesquisas científicas abrem à mente vastos campos de pensamento e informação, habilitando-nos a ver a Deus em suas obras criadas. Então a verdadeira ciência, quando bem compreendida, bem utilizada, ela, longe de ser um problema para o cristão, ela vai ajudar a termos uma noção ainda melhor sobre Deus, habilitando-se a vê-lo, a ver a Deus em suas obras criadas. É isso que ele está falando. Está muito claro, né, o texto. A ignorância pode tentar apoiar o ceticismo. A ignorância pode tentar apoiar o ceticismo, apelando para a ciência. Pode tentar apoiar o ceticismo apelando para a ciência. Veja, ela está deixando bem claro, o problema não está na ciência. O problema está na ignorância. Ou seja, quem tenta usar a ciência para apelar para o ceticismo, ela deixa bem claro que está na ignorância. Mas em vez de apoiar o ceticismo,
em vez de apoiar o ceticismo, a verdadeira ciência contribui com novas evidências da sabedoria e poder de Deus. Veja, a verdadeira ciência, ela contribui com novas evidências da sabedoria e poder de Deus. Então a ciência ajuda a confirmar a Deus através das suas obras criadas, inclusive. Devidamente compreendida, a ciência e a palavra escrita concordam. Então ela fala, não tem o que fazer, não tem o que negar. Apesar de eu não precisar da ciência, apesar da Bíblia confirmar a si mesma, ela fala que quando a palavra escrita e a ciência são comparadas, elas concordam, não tem o que tirar ali. A ciência, ela não desacredita a palavra, pelo contrário, ela confirma a palavra, ainda que a palavra não precise, ainda que a própria palavra por si mesma, pelos resultados que ela causa no ser humano, ela confirme isso. Ela fala que a ciência e a palavra, quando são a verdadeira ciência e a palavra, quando elas são colocadas em paralelo, elas concordam. Elas não discordam, veja só. E cada uma faz incidir luz sobre a outra. Então ela está deixando claro que a palavra escrita lança luz sobre a ciência e a ciência ajuda a lançar luz sobre a palavra. Então um ajuda o outro. Ela não está dizendo que a ciência é desnecessária. Pelo contrário, ela está dizendo uma faz incidir luz sobre a outra. Uma auxilia a outra. Elas são duas formas que Deus usa para se revelar ao ser humano. Juntas levam-nos a Deus, ensinando-nos algo das sábias e beneficentes leis por intermédio das quais Ele opera. Ela deixou claro aqui, olha, cada uma faz incidir luz sobre a outra. Um é o auxílio para a outra. Deus estabeleceu os dois e quando as escrituras são bem compreendidas, assim como a verdadeira ciência ou as verdadeiras ciências são bem compreendidas, elas lançam luz uma sobre a outra. Ensinando-nos algo das sábias e beneficentes leis por intermédio das quais Deus opera. Ou seja, juntas, a ciência e a palavra escrita levam-nos a Deus. Veja que ela fala que a verdadeira ciência e a religião, elas não são opostas, elas se complementam. O conhecimento verdadeiro é divino. Satanás ensinou na mente dos nossos primeiros pais um desejo de possuir um conhecimento especulativo, não científico. Especulativo, mediante o qual se ele melhorariam em muito sua condição. Mas para isso conseguir, teriam de seguir um procedimento contrário à santa vontade de Deus, pois ele não os guiaria às maiores alturas. Não era desígnio de Deus que eles obtivessem conhecimento que tinha seus alicerces na desobediência. Veja, a questão não era o conhecimento em si, mas o conhecimento que tinha alicerces na desobediência. Era vasto o campo para o qual Satanás procurava levar Adão e Eva, e é o mesmo campo que ele abre ao mundo hoje por suas tentações. A grande razão porque tão poucos dos grandes homens do mundo, porque tão poucos dos grandes homens do mundo e dos que têm educação superior são levados a obedecer aos mandamentos, porque tão poucas pessoas com educação superior são levadas a obedecer o mandamento. É porque haverem separado a religião da educação. Ela fala assim, não é para separar a religião da educação. A educação verdadeira faz parte da religião verdadeira. Então ela fala, qual o problema? Separar a religião de educação, como se religião fosse sinônimo de ignorância e educação fosse sinônimo de conhecimento. Ela fala, não é. Um lança a luz sobre o outro. A verdadeira ciência, quando você compara com a palavra, ela concorda, ela não vai discordar. Deus apresentou um campo bastante amplo para que se aperfeiçoasse o conhecimento de todos. Deus apresentou um campo bastante amplo para que se aperfeiçoasse o conhecimento de todos que nele ingressassem. Este conhecimento foi obtido por supervisão divina. Foi vinculado com a imutável lei de Jeová, e o resultado teria sido uma bênção perfeita. O conhecimento da verdadeira ciência é poder. O conhecimento da verdadeira ciência é poder. E é o desígnio de Deus que esse conhecimento seja ensinado em nossas escolas como preparo para a obra que deve preceder as cenas finais da história da Terra. É desígnio de Deus que esse conhecimento seja ensinado em nossas escolas como preparo para a obra que deve preceder as cenas finais da história da Terra. O colégio de Battle Creek, o primeiro colégio adventista do sétimo dia, foi estabelecido com a finalidade de ensinar as ciências e, ao mesmo tempo, levar os estudantes ao Salvador, de quem provém o conhecimento verdadeiro, todo o conhecimento verdadeiro. A educação adquirida sem
a religião bíblica é desvestida de seu verdadeiro brilho e glória. Ela não estava indo contra a educação, mas está dizendo que a educação precisa ser adquirida com a religião bíblica. Ela fala, a educação adquirida sem religião bíblica é desvestida do seu verdadeiro brilho e glória, ou seja, educação deve vir associada à religião bíblica. Procurei impressionar os estudantes com o fato de que a nossa escola deve assumir uma posição mais elevada do ponto de vista educacional, do que qualquer outra instituição de ensino, abrindo diante dos jovens mais nobres pontos de vista, alvos e objetivos na vida e educando-os no sentido de terem um conhecimento correto do dever humano e dos interesses eternos. O grande objetivo do estabelecimento de nosso colégio era apresentar pontos de vista corretos, apresentar pontos de vista corretos. Como? Mostrando a harmonia existente entre a ciência e a religião bíblica. Mostrando a harmonia existente entre a ciência e a religião bíblica. Necessário o conhecimento de ciências. Os jovens que desejam entrar no campo como ministros ou comportores devem primeiro obter razoável grau de preparo mental, bem como ser especialmente exercitados para sua carreira. Os que não foram educados, exercitados, polidos, não se acham preparados para entrar no campo onde as poderosas influências do talento e da educação combatem as verdades da palavra de Deus. Os que não foram educados, exercitados, polidos, não se acham preparados para entrar num campo onde as poderosas influências do talento e da educação combatem as verdades da palavra de Deus. Lembra que Daniel, Misael, Ananias, Azarias, eles não tinham só conhecimento em aspecto espiritual. Eles tinham um conhecimento muito maior do que todos os outros, inclusive nos aspectos científicos de sua época. Tampouco podem enfrentar com êxito as estranhas formas de erros religiosos e filosóficos associados, cuja exposição requer conhecimento de verdades científicas. Olha só, eles não podem enfrentar com êxito as estranhas formas de erros religiosos e filosóficos associados, cuja exposição requer o quê? Conhecimento de verdades científicas, bem como escriturísticas. E a exposição requer conhecimento de verdades científicas, bem como escriturísticas. Ela fala assim, tanto conhecimento da verdadeira ciência, como das escrituras. A ciência é mais importante. Ao passo que o conhecimento da ciência é poder, então ela fala, o conhecimento da ciência é poder, e poder que Deus requer que nós tenhamos. O conhecimento de Jesus veio em pessoa comunicar é poder ainda maior. Ela não está negando o valor do conhecimento científico. Ela está dizendo, o conhecimento de Jesus é ainda maior, mas isso não significa que eu vou desqualificar o conhecimento científico, que ela mesma já havia confirmado aqui. Requer conhecimento de verdades científicas, bem como escriturísticas. A ciência da salvação é a mais importante das ciências. A mais importante das ciências, veja, não é a única, é a mais importante das ciências. Então ela fala, a verdadeira ciência existe, existem ciências necessárias para o conhecimento humano, mas não se pode esquecer que a ciência da salvação é a mais importante, a ser aprendida na preparatória escola terrestre. É desejável a sabedoria de Salomão. É desejável a sabedoria de Salomão. E ela não diz desejada, ela diz é desejável. É desejável. É importante. Mas a de Cristo é incomparavelmente mais desejável e mais necessária. Não podemos chegar a Cristo mediante simples preparo intelectual. Ou seja, não podemos chegar a Cristo apenas com um preparo intelectual simples, alguma coisa nesse sentido, não. Por meio dele, porém, conjunção adversativa. Olha, não podemos mediante simples preparo intelectual, porém, por meio dele, é-nos dado atingir o mais elevado lance da escada na grandeza intelectual. Então, mais uma vez, ela está constantemente reforçando a necessidade do conhecimento científico, do crescimento intelectual, só que ela fala assim, primeiro o conhecimento sobre Deus. E a partir daí, Deus vai nos capacitar para ter o conhecimento científico, os conhecimentos científicos necessários, o desenvolvimento da grandeza intelectual. Ao passo que a busca do conhecimento na arte, na literatura e no comércio não deve ser descoroçoada, olha só, o conhecimento na arte, na literatura e no comércio não deve ser descoroçoada, o de que primeiro deve o estudante assegurar-se é o conhecimento experimental de Deus e de sua vontade. Então ela fala, primeiro o conhecimento sobre Deus, depois os outros conhecimentos, mas eles são necessários.
Cristo empregava a ciência da ciência, sem empregar qualquer compulsão, sem usar nenhuma violência. Cristo une a vontade da criatura humana à vontade de Deus. Esta é a ciência de todas as verdadeiras ciências. Veja, ela não está dizendo que é a única ciência. Ela fala que é a ciência de todas as verdadeiras ciências. Então ela está deixando claro que existem verdadeiras ciências a serem adquiridas pelo ser humano. Pois por ela se opera uma poderosa mudança na mente e no caráter, mudança que tem de ser verificada na vida de todo aquele que vai passar através dos portais da cidade de Deus. As pesquisas não conflitam com a revelação. Deus é o fundamento de todas as coisas. Deus é o fundamento de todas as coisas. Toda ciência é verdadeira, toda ciência é verdadeira. Toda significa que há ciências no plural. Há ciências verdadeiras no plural. Toda ciência verdadeira, assim como eu digo assim, toda árvore que realmente dá fruto, eu estou dizendo que existe mais de uma árvore que dá fruto. Toda ciência verdadeira está em harmonia com as obras de Deus, está em harmonia com as suas obras. Então ela não está, veja, em nenhum momento ela está negando a ciência. Pelo contrário, ela está sempre reforçando, confirmando a ciência, dizendo, será verdadeiro, o resultado será positivo, desde que o conhecimento sobre Deus venha em primeiro lugar e venha antes de todos os outros. Toda educação verdadeira leva a obediência ao seu governo, ao governo de Deus. A ciência abre-nos à vista novas maravilhas. Ela adeja alto e explora novas profundezas, mas nada atrás de suas pesquisas que contradiga a revelação divina. Muito claro. Ela adeja alto e explora novas profundezas, ela é importante, ela amplia nossos horizontes, amplia a nossa compreensão intelectual, mas nada atrás de suas pesquisas que contradiga a revelação divina. Então veja, a verdadeira ciência vai sempre confirmar a Deus. A verdadeira ciência vai sempre exaltar a Deus, ajudar a lançar luz sobre a palavra, assim como a palavra lança luz sobre a ciência. A ciência não pode pesquisar os segredos divinos. Não pode pesquisar os segredos divinos. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. As coisas encobertas. Porém, as reveladas são para quem? Para nós e para nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. Precisamente como Deus realizou a obra da criação, jamais ele o revelou ao homem. Ele não revelou precisamente. A ciência humana não pode pesquisar os segredos do Altíssimo. O que a ciência humana não pode pesquisar? Os segredos do Altíssimo, mas o que está revelado ela pode perfeitamente pesquisar. Seu poder criador é tão incompreensível como a sua existência, ou seja, os pormenores de Deus nós não conhecemos. Por quê? Porque são segredos. A Bíblia é nosso guia em matéria de ciência. Somos dependentes da Bíblia quanto a um conhecimento da história primitiva de nosso mundo, da criação do homem, de sua queda. Remova-se a palavra de Deus, e que podemos esperar se não ser deixados às fábulas e conjecturas, e ao enfraquecimento do intelecto, que é o resultado certo de se cultivarem erros? Carecemos da autêntica história da origem da Terra, da queda de Lúcifer, da sobrevinda do pecado ao mundo. Sem a Bíblia, seríamos confundidos por teorias falsas. Sem a Bíblia, seríamos confundidos por teorias falsas. Com a Bíblia, não seremos, desde que sejamos dispostos a deixar que Deus nos dê a sabedoria para estudá-la e venhamos a estudá-la, evidentemente. A mente seria sujeita à tirania da superstição e falsidade. Veja, ela não diz que a mente estaria sujeita à verdadeira ciência, não, ela estaria sujeita à superstição e falsidade, que é justamente aquilo que a falsa ciência, ou a verdadeira ciência falsamente compreendida, deturpada, que acaba se tornando uma falsa ciência, leva. Estando, porém, de posse da autêntica história do princípio do mundo, do princípio do mundo, não precisamos nos embaraçar com conjecturas humanas e teorias que não merecem confiança. Onde quer que haja cristãos, podem eles manter comunhão com Deus e podem gozar a compreensão da ciência santificada. Pode ser-lhes fortalecida a mente, como se deu com Daniel. Deus lhe concedeu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Entre todos os jovens examinados por Nabucodonosor, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Essas pessoas que não creram no relatório de Gênesis perderam a simplicidade da fé. Deve haver uma fé estabelecida na autoridade divina da Santa Palavra de Deus. A Bíblia não deve ser provada pelas ideias científicas dos homens.
Não são as ideias científicas dos homens que provam a Bíblia. Mas a Bíblia é que comprova a verdadeira ciência, e a verdadeira ciência, como ela mesma diz lá acima, lança a luz sobre as Escrituras, assim como as Escrituras lançam luz sobre a verdadeira ciência. Mas não são as ideias científicas dos homens que devem provar a Bíblia. O saber humano é um guia, o saber humano é um guia indigno de confiança. O saber humano é um guia indigno de confiança. Mas ela fala que a verdadeira ciência é um saber humano? Não. Ela fala que a verdadeira ciência, ela confirma Deus, ela confirma as Escrituras. Então a verdadeira ciência, ela vem de quem? Graças a quem nós conseguimos a verdadeira ciência, os métodos científicos serem usados da maneira correta e lançar luz sobre as Escrituras lançar luz sobre a verdadeira ciência? Sobre Deus. Então, quando ela fala que o saber humano é um guia indigno, ela não está dizendo que a ciência, a verdadeira ciência é um guia indigno. Senão ela estaria se contradizendo ao que ela acabou de falar lá acima, no mesmo livro, no mesmo capítulo, no mesmo texto. O que ela está dizendo é, claramente que, veja, o que fica bem claro para nós aqui, não tem como a pessoa ler Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, no mesmo capítulo, e chegar à conclusão que por causa dessa fala de Ellen White a ciência é indigna, porque não é isso que ela está falando. Ela está falando o saber humano é indigno. Só que ela fala que a verdadeira ciência, ela não é saber humano, é um saber que provém de Deus, que Deus concede ao ser humano. Deus dá capacidade, habilidade ao ser humano para obter, e ela vai a favor. A verdadeira ciência vai sempre a favor, e ela ajuda a lançar a luz, inclusive, sobre as Escrituras. Isso é o que ela está dizendo. Céticos que leem a Bíblia com o fim de cavilar, podem, mediante uma compreensão imperfeita, veja, novamente, compreensão imperfeita, isso é a verdadeira ciência? Não, porque a verdadeira ciência, ela vai ter uma compreensão perfeita, ela vai analisar todos os pormenores antes de chegar a uma conclusão. Olha só, céticos que leem a Bíblia com o fim de cavilar, podem, mediante uma compreensão imperfeita, quer da ciência, quer da revelação. Ela não está dizendo que o problema esteja na ciência, veja. Ela não diz que a ciência é o saber humano, não. Ela fala que a compreensão imperfeita é o saber humano. E ela fala assim, que essas pessoas, esses céticos, eles vão ter uma compreensão imperfeita da ciência, que a verdadeira ciência leva a Deus, e por uma compreensão imperfeita da ciência, eles acabam optando pelo ceticismo, e quer da revelação. Eles não entendem bem nem a verdadeira ciência, que leva a Deus, e nem a revelação. Pretender achar contradições entre elas. Então, se ela fala que o cético, por uma compreensão imperfeita, pretende achar contradição entre elas, quer dizer que não existe contradição entre a verdadeira ciência e as Escrituras. Mas, corretamente entendidas, estão em perfeita harmonia. O que estão em perfeita harmonia? A ciência e a revelação através das Escrituras. Estão em perfeita harmonia. Moisés escreveu sob a guia do Espírito de Deus. E uma teoria correta de geologia, nunca terá a pretensão de descobertas que não possam conciliar-se com suas declarações. Veja, cita-se inclusive um estudo, geologia, e fala, nunca terá a pretensão de descobertas que não possam conciliar-se com suas declarações. Toda a verdade, quer na natureza, quer na revelação, é coerente consigo mesmo e com todas as suas manifestações. Temos de guardar-nos continuamente contra os sofismas, os falsos raciocínios, com respeito à geologia. Veja, ela não está criticando a geologia em si. Ela está falando que os sofismas, a falsa compreensão da ciência é que leva a esse tipo de coisa. E outros ramos da ciência. Então ela está dizendo o seguinte, tanto a geologia como os outros ramos da ciência, eles são interessantes, eles são importantes. Mas o que nós temos que nos guardar é contra a geologia e os outros ramos, não, mas contra os sofismas, com respeito à geologia e os outros ramos da ciência. Falsamente assim chamada. Que não tem nenhuma semelhança com a verdade. As teorias dos grandes homens precisam ser peneiradas cuidadosamente, para excluir o mínimo traço de sujeições ateístas. Então ela não está dizendo que é para pegar todas as teorias dos grandes homens e jogar fora. Ela está dizendo peneirar cuidadosamente para excluir o que sugira o ateísmo. Aquilo que seja, que vai ajudar, que vai lançar luz sobre as Escrituras, que vai auxiliar, ela não está falando para jogar fora, para colocar tudo no mesmo lugar e tratar tudo de forma genérica, não. Uma pequenina semente lançada por professores de nossas escolas, acolhida pelos estudantes, suscitará uma messe de incredulidade. O Senhor é quem deu todo o brilho
intelectual possuído pelo homem e deve ser dedicado ao seu serviço. O conhecimento é poder, mas só é poder para o bem quando unido à verdadeira piedade. Tem de ser vitalizado pelo Espírito de Deus a fim de servir aos propósitos mais nobres. Quanto mais íntimo nosso relacionamento com Deus, mais plenamente compreenderemos o valor da ciência verdadeira. Pois os atributos de Deus, como são vistos em suas obras criadas, melhor podem ser apreciados por aquele que possui o conhecimento do Criador de todas as coisas, o autor de toda a verdade. Esse está em condições de fazer o mais alto uso do conhecimento, pois quando posto sob o completo controle do Espírito de Deus, seus talentos se tornam úteis no mais lato sentido da palavra. Deve haver escolas estabelecidas sobre os princípios da palavra de Deus e governadas por seus preceitos. Deve haver outro espírito em nossas escolas para animar e santificar cada ramo da educação. Deve-se buscar fervorosamente a cooperação divina, e não buscaremos em vão. E aí nós já estamos no final já. Pertence-nos às promessas da palavra de Deus. Podemos esperar a presença do Mestre Celestial. Podemos ver o Espírito do Senhor derramado como nas escolas dos profetas, e cada objetivo participar de uma consagração divina. A ciência será então, como foi para Daniel, serva da religião. Veja, não tem como ler esse capítulo e dizer que Deus é contrário à ciência. É impossível. Ela deixa sempre claro, a ciência é muito útil, a ciência é necessária, ela ajuda a lançar luz sobre as escrituras, desde que seja serva da religião, desde que seja serva do conhecimento sobre Deus. E todo esforço, do primeiro ao último, contribuirá para a salvação do homem, alma, corpo e espírito, e para a glória de Deus por meio de Cristo. Então, é assim que nós deveríamos, buscar ler tudo que nós lemos, seja a Bíblia, seja o Espírito de Profecia, seja os livros de Ellen White, seja qualquer outro livro, ler, se debruçar, buscar entender, para saber o que ela realmente está dizendo. Veja que ela verifica na Bíblia o reconhecimento da verdadeira ciência, que as ciências, quando corretamente compreendidas, assim como a própria Bíblia nos mostra, ela deixa claro que Deus é o Criador das verdadeiras ciências. E quando nós sujeitamos isso a Ele, nós obtemos uma compreensão melhor, inclusive através da natureza nós confirmamos as digitais do Criador. Que Deus nos abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique e nos fortaleça em todas as coisas, nos ajude a compreender cada vez melhor a Tua mensagem e a desenvolver em nós cada vez mais o caráter necessário em nossa vida. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos. Até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.